Oi mamães, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema pesado, mas que a gente precisa discutir. É a guarda compartilhada. Você tá passando por uma separação? Então fica ligadinho aqui que a gente vai te contar tudo sobre essa fase tão delicada. Desliga essa torneira! E aí, vamos ser mamães melhores hoje? Então, gente, hoje o tema é sobre separação. É lógico que é uma fase extremamente difícil, mas você pode dar uma leveza para a vida do seu filho se você ouvir bons conselhos e ouvir dicas de especialistas. Aqui tem sempre um especialista para te ajudar. O nosso lema é: mostra o problema, encontra a solução. Opa, minha convidada chegou e eu tô aqui ansiosa para receber ela. Oi, Mirella! Então, gente, eu vou apresentar a Mirella para vocês, Mirella Neri, que é formada em psicodrama, ela é psicóloga e é ela que vai nos ajudar aí sobre esse tema tão delicado, mas que a gente quer trabalhar com ele com muita leveza, a guarda compartilhada. Mirella, fala um oi para as nossas mamães. Olá, mamães! Estou aqui à disposição de vocês, espero contribuir, porque afinal de contas, filho é o nosso maior amor. Então, Mirella, a gente já viu que é um assunto bem delicado. Conta pra gente quais são os benefícios principais que você acha na guarda compartilhada. A criança fica segura na vida quando ela pode sentir tanto o pai quanto a mãe. A convivência com os dois favorece a autoestima. No começo é muito difícil a separação. A relação homem e mulher acaba, mas o que permanece é a criança. Agora é muito importante que as mães e os pais também, lógico, tenham isso em mente. Não fiquem alimentando coisas ruins perto dos filhos. Eu preciso parar de pensar no eu para aprender a pensar em nós. Então a mulher abre mão do eu pelo nós e o homem abre mão do eu pelo nós. E um casal, gente, quando ele se separa, ele também precisa continuar pensando no nós. O nós é a criança, ele é a soma dos dois. Eu vejo muitos pais colocando a criança para falar o que o pai falou para a mãe e os dois não têm muito diálogo. Isso é muito ruim, né? Quando a gente faz isso com a criança, a gente está pedindo que a criança escolha um lado. Isso fere a criança. Uma coisa que a criança precisa entender é que os dois têm igual valor. Assim, elas crescem com êxito, elas crescem com força, com autoestima, com capacidade de resolver os próprios problemas. Só que a criança, ela precisa ficar do lado de fora dessa relação do homem e da mulher. E no que se refere ao pai e mãe, a decisão é do pai e da mãe. Muito bom evitar a questão da alienação parental, né? Que se fala muito hoje. Que as mães às vezes ficam ali alfinetando os pais, né? E colocando ali alguma coisa para aquela criança que o pai não é legal, ou vice-versa também. E isso provoca um distanciamento. As crianças não respondem ao comando dito ou a um pensamento. As crianças respondem a um sentimento. Então, por exemplo, se o pai sente que aquela mãe não tem valor, como é que a criança se sente? Bom, se eu sou filho dessa mulher e ela não tem valor, então eu não tenho valor. Por isso que as crianças hoje têm tido tanto problema com autoestima, ganho de peso, dificuldade de enfrentar problemas na escola com os outros coleguinhas. Aí olha só, bom, então meu pai sente que a minha mãe não tem valor, mas foi meu pai que escolheu essa mãe para mim. Então em quem que eu posso confiar? Eu não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai. Gera uma insegurança, né? Insegurança existencial. Que vai ficar pro resto da vida. Sempre. Até a criança crescer, tomar consciência e superar isso, muitas dores acontecem. Então, mãe, se você estiver fazendo isso, ou pai, se você estiver vendo esse vídeo e fazendo isso, você tem que pensar no futuro emocional do seu filho, não é isso? Sim, e isso é sentimento. Como é que a mãe pode vencer isso, o pai vencer isso, olhando para aquilo que é maior, né? Apesar de todas as diferenças que acontecem na relação de casal, a criança permanece. Vamos supor que os pais têm rotinas diferentes. Como é que é essa questão comportamental mesmo, de rotina? Se a criança tem duas casas e a rotina é diferente, o interessante é mostrar para ela que existe a diferença e que ela precisa aprender a respeitar o funcionamento de cada casa.
Porque na vida depois é assim, não é, mamãe? Aonde o adulto chega, ele tem que se adaptar ao que existe. Então, se aqui em casa o horário é dessa maneira e na casa do seu pai é diferente, então quando você estiver aqui, você obedece às regras dessa casa. Quando você estiver lá, mamãe, mas qual tá certo? O seu pai é o pai certo para você. A sua mãe é a mãe certa para você. O que os dois fizerem, você tá seguro. Quando você se tornar adulto, você faz a sua escolha. Me conta aqui, como é que a gente pode perceber assim que a separação está ocorrendo de uma forma melhor para a criança ou quando ela está sendo traumática? Uma criança de 100 anos não quer ver os pais separados. É claro que a criança vai sofrer, é uma perda, e toda perda gera dor. A criança precisa ter certeza da segurança dela. Então, quando o pai e a mãe diz, nós permanecemos para você enquanto pais e as decisões que os dois tomarem são decisões válidas. Mamães, eu vou contar um segredinho aqui pra vocês. Nem sei se o pai sabe disso, viu? Mas nas minhas 3 gestações, eu pensava, meu Deus, eu quero me separar. Ele não me ajuda em nada, ele não troca a fralda, eu troco muito mais fralda que ele. Eu tô super cansada e ele não tá fazendo nada. Enquanto eu tô fazendo 1000 coisas, ele tá deitado. Então, assim, isso gera na gente uma agonia mesmo, uma percepção, às vezes, até errada do ambiente, né? Sim, é impossível que o homem faça o que a mulher faz. Não é machismo. Não é machismo. Não é, porque muita mamãe vai achar que é machismo. Não, não é machismo. Vamos entender um pouco esse processo pensando em organismo e corpo. A mulher coloca a vida dela em risco de morte para trazer uma criança até aqui pelo casal. Os 9 meses é ela que tá cuidando o tempo inteiro. E depois que nasce, tem como durante o processo de gestação pegar o bebezinho e falar, papai, carrega agora. Então a mãe, ela já é preparada no corpo dela, no organismo dela para conduzir essa criança. E o pai, ele desenvolve uma tremenda gratidão pela mãe por estar cumprindo essa tarefa. Só que ele não sabe aonde ele entra. E na verdade, essa parte de aonde ele entra depende muito da mãe. E justamente por não ter essa clareza, a mãe acha que o pai deveria responder da mesma forma. Só que, gente, eu preciso lembrar vocês, homem é diferente da mulher. O feminino é completamente diferente do masculino. Sabe, Flávia, eu tenho visto muitos casais se separam porque a mulher tem expectativa de que o homem faça com ela. E na verdade a criança tem tudo, porque em função dessa relação tão próxima nossa com os nossos bebês, aquela coisa, né, é nosso, a tendência da mãe depois para conduzir a criança na vida qual é? Segurar, proteger, fazer pela criança. E aí é onde entra a tarefa do pai. O pai é quem conduz a criança para a vida. Então a mãe segura, o pai empurra. O pai cria desafios para a criança. Eu acho o máximo ver pai jogando com criança. A mãe joga com a criança, o que ela faz? Perde pro filho sentir que ganhou. Exatamente. O pai não, o pai ganha e fala, quem mandou você vacilar? E a gente já chega e briga. Ai, deixa ela ganhar. Quando a mãe mente pra ela, ela sente. Qual é o sentimento que vem naquela hora? Ah, eu sou incapaz. Se minha mãe tá precisando mentir pra mim, é porque eu não dou conta. E a criança percebe? Ela percebe. Então a criança precisa do pai, da mãe. O masculino é diferente do feminino. O homem é mais prático, ele não vai falar de sentimento, ele não vai fazer da nossa maneira. É da maneira dos homens que a mulher precisa dele na família. Eu falo assim, imagina se o homem fizesse como a mulher. O menino caiu, imagina os dois pulando em cima. Não, o menino caiu, o cara vira e tá tudo bem na cabeça dele. O nível de risco na cabeça do homem é muito diferente no nosso. A mãe participou muito próximo da morte, porque a fantasia com isso é durante todo o período gestacional. Aliás, começa antes. Então, o pai, ele precisa ser prático. É o pai que mostra, não, gente, aqui, a vida tá aqui, tá seguro, não precisa desse medo. E é lógico que os papais podem ajudar, viu, gente? Não é pra não ajudar, não. Sim. Mas assim, que não haja uma cobrança excessiva de que o pai tem o mesmo papel da mãe. Aí a mulher precisa ensinar o homem. Ela precisa dizer para ele como ela quer que ele faça. Mas entenda, mamães, eles vão fazer da forma masculina. Não vai ter a nossa delicadeza, não vai ter o nosso jeitinho, mas a nossa criança também precisa disso. O nosso bebê precisa do masculino, sobretudo os meninos homens. Tem mãe, né, gente, que não tem coragem de deixar o filho sozinho com o pai. Eu tenho muita amiga que fala assim, eu vou pra academia, na hora que eu volto o menino tá todo descabelado, já caiu do sofá. Olha que triste isso, né? E pra criança, você chega, a criança tá ali. Alegre.
alegre, feliz. Curtindo o E a paizão. criança precisa disso, dessa espontaneidade, a criança precisa olhar e ver que o pai não tá com o olho fixo nela, porque a mãe fica ali, ó. Então o que a criança entende? Eu sou incompetente, eu não dou conta. E uma coisa muito importante, assim, as crianças ficam seguras quando a mãe entende que o pai é prioridade. O pai veio primeiro. Mas o que acontece é isso que a Flávia falou. Depois que a gente tem as crianças, o que a gente faz? É tanto amor e é tanto medo de não dar certo que a gente fala, eu não dou conta de administrar meu filho e meu marido. Então, eu vou ter que tirar um. Só que isso, gente, fere as crianças. As crianças ficam seguras quando a gente mostra assim, ó, esse é o papai certo pra você e do jeito que ele é o seu pai. E vice-versa. Ah, mas minha mãe fez isso comigo. Do jeito que ela é a sua mãe. Tá achando ruim? Cresce, constrói sua casinha. Acho que vai ter muita gente arrependida por aí, viu, gente? Vai ter muita gente que vai ter que olhar aí os papéis direitinho, que a gente começou falando sobre separação, mas a gente já tá salvando o casamento aqui, né, doutora? Sim, é. Meninas, criança precisa de ordem. E a ordem começa na relação com os pais. A criança precisa entender a hierarquia. Nós começamos aqui, eu e o seu pai. Você veio depois. Você se adapta à rotina da gente. E a rotina da gente é assim, você concordando ou não. Porque a criança tem segurança com isso. E nós precisamos dar para nossas crianças segurança. Os pais estão focando em dar felicidade. Então dão tudo. E a criança fica sem limite. E aí um pai vai contra o outro, por quê? Porque o seu jeito não é certo. E não existe um jeito certo. Existe uma criança que tem dentro dela aquele homem e aquela mulher para sempre. Então, mamães, vamos ser mães melhores hoje? A gente aprendeu tanta coisa aqui com a Mirella, fiquei super emocionada com esse tema, que eu acho que vai poder ajudar muitas mamães. Então, se você conhece alguém que está passando por uma separação ou que está quase se separando, indica aqui esse vídeo e me diz aqui uma coisa, só pra gente finalizar. Qual você acha que é a solução, estando separada ou não estando separada? Cuidar dos sentimentos que a gente tem pelos nossos parceiros. E como a gente faz isso? Olha para o seu filho. Você vai saber que ele só foi possível pelo seu marido. Então, o amor pelo homem aumenta. Então, toda vez que a mulher tem muito disso, né? Olha para a criança e o coração enche. Quando isso acontecer, você olha para ela e vê o seu parceiro. Porque foi ele que te deu. Que lindo, essa gente. Viu? Adorei. Então, Mirella, eu quero muito te agradecer. Amei. Assim, é um conteúdo pesado, mas foi uma delícia a gente conversar, que eu acho que a gente ajudou muita mamãe por aí. Eu tenho certeza e eu estou à disposição, Flávia. Admiro muito o trabalho de vocês. Estou aqui para o que for necessário, para contribuir com os comentários, né? Comentem, perguntem. Isso, gente, né? dá um like no canal. Sim. Eu vou estar com a Flávia acompanhando, a gente vai respondendo qualquer dúvida que for necessário. A colaboração, eu tô aqui. Que bacana, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima.